E aí, pessoal? Vi uma fala do Lula que ele fala que pegou o Brasil com 30 bilhões de reserva. O Brasil não tinha 30 bilhões de reserva. Era 24, 16, não me lembro os números, mas só tinha essas reservas porque o FHC pediu dinheiro emprestado pro FMI. Então nós devia pro FMI, não estava reserva ali, mas era dívida. E os caras continuam idolatrando o FHH como se fosse um grande administrador. Ele doou tudo, ele destruiu o Brasil, quebrou o Brasil 3 vezes. Quem deixou reserva foi o PT. Lula e Dilma que deixaram reserva. E é difícil explicar isso. Isso eu poderia estar citando números econômicos aqui até amanhã, porque todos os índices econômicos melhoraram de 2003 em diante. Todos. Nós nunca tivemos tão bem em, em relação a dívida externa, porque ele nacionalizou a dívida. Ninguém quebra endividado, nenhum país quebra endividado em moeda própria. A taxa de longo prazo, o lucro do BNDES, a Petrobras valia, tipo, eu não sei os valores agora, os valores aqui tu esquece, que eu não tenho os valores direitinho, mas cresceu quase 200% o valor dela no mundo. E aí os caras diziam, eu batia todo dia na rádio, eu lembro do Piguinho aqui de Farroupilha, porque aqui Farroupilha tem 3 Piguinhos, né, e mais os jornais, mas o Piguinho número 2 sempre batendo. E quebraram a Petrobras, que não sei o que. A Petrobras investia tudo aqui na economia por causa na economia brasileira, por causa do conteúdo nacional. Se tinha uma caneta para comprar a plataforma e a brasileira fosse, não importa se fosse mais cara, eles compravam a brasileira, não a estrangeira. Foi exatamente o contrário quando deram o golpe da ponte para o passado, da ponte para o século retrasado, que era o governo do golpista Temer. Que daí eles liberaram tudo. Aí esses caras não pagam nem imposto para levar o nosso petróleo. Quando mandam o lucro para a matriz, não pagam nem imposto. Graças de novo a essa HHC. Aí eles sonegam, porque sonegar é contravenção, não é crime. Não é crime que nem a América deles lá. Mas como é que tu vai explicar isso? Porque se tem uns piguinhos batendo, as arrebestas de negação batendo o tempo todo, mentindo e não dando a informação certa. Porque não, mesmo o Lula, lógico, o Lula não precisa saber tudo, mas ele não deixou 30 bilhão, 20, o Lula falou 30, se não me engano, mas não chega a isso, era 24 que ele deixou, mas 24 porque ele tinha pedido dinheiro emprestado. Não adianta tu ir lá e dizer, eu tenho 2 mil no banco lá, se tu pediu emprestado pro teu pai. Se tu pretende pagar, né? Porque o FMI tu tem que pagar, se não pagar eles botam até os porta-avião aqui. Tu tem que pagar, tu não tem fugir de não pagar, porque é pressão, eles vão boicotar, sabe? Se entender um pouquinho de geopolítica, um pouquinho de economia, vocês entendem o que eu estou falando. Então, não existe não pagar. Tu pode até tentar, que nem o Sarney fez a moratória da dívida lá, mas nós pagamos muito mais caro essa moratória aí, porque é que nem os caras que ficam batendo que tem que fazer a auditoria da dívida. É melhor nós fazer que nem o Lula fez, nacionalizar a dívida e não sei o que, e ir pagando isso aí, mas tem que pagar, porque dinheiro nós temos, a riqueza nós temos um monte, é só não entregar para os estrangeiros, que nem esses tenentinhos que batem continência para a bandeira americana, o outro tenentinho que usa States grande de novo, que para mim nada mais é do que Brasil pequeno para sempre, quer ser presidente desse Brasil. É só não votar nesses caras aí que lutam contra a nação, ou votar no zero esquerda, alguma coisa lá que está lá nos Estados Unidos, lutando contra a nossa economia, que nós pagamos isso aí. É troco. Agora, nós temos que acabar com o teto de gasto, que agora é outro nome que eu não me lembro, e começar a construir estrada torto direita, ponte e não sei o que, e fazer que nem a China faz, porque isso traz emprego gera movimento da economia, e essa ponte, essa estrada, essa barragem, essa hidroelétrica, isso aqui vai precisar de gente para trabalhar, e gente trabalhando ganha salário, que consome, e assim vai. E
lutar para ter nossas indústrias. Não a maioria das grandes indústrias que comandam o mesmo mercado ser multinacional. Nem as brasileiras são brasileiras. As JBS da vida estão na Europa. A Ambev está na Europa. E fora que ela ganha incentivo, porque ela importa através da Zona Franca de Manaus, então nós subsidiamos a cerveja que os caras, quem odeia bêbado, fala. Então, não pode ser assim. Senão, não, vamos se desenvolver. Então, não pode um cara escondido que ninguém sabe dar que nem o Guedes deu 1,2 trilhão para os bancos. Se duvido de mim, vou lá no ICL do Eduardo Moreira lá, que foi ele que falou, eu tirei esses dados de lá. É uns vídeos antigos, mas pesquisar e botar isso aí vai aparecer para ti. O YouTube te leva ao 1,2 trilhão para banco. E esses bancos não deram nada de retorno para a sociedade. E é a sociedade que paga. Agora, como é que a gente vai explicar isso com os piguinhos, RB Sonegação? Porque ninguém sabe que a RB Sonegação estava na Zelote e sonegou 220 milhões. A Gerdau, Mitsubishi. E esses caras não podem ser condenados, não pode ser... Porque sonegar é contravenção. Tinha que estar preso. Se fosse lá na Meca dos idiotas que defendem os Estados Unidos, que tem até um deputado lá, eles estariam presos. Os diretores estariam presos. Mas aqui não pode a colônia, porque se nós vamos prender alguém, nós vamos prender os deles, porque nós não temos nada, é tudo deles praticamente. As grandes, quase 90% da grande indústria, nós temos que lutar para ter a nossa. Por isso que nós temos que votar sempre principalmente agora que me veio na cabeça de novo, o Senado. Eles estão fazendo de tudo para... Eles sabem que vão perder para o Lula, então eles estão fazendo de tudo para ter maioria no Senado. Nós precisamos ter... Aqui no Rio Grande do Sul tem que botar 2 senadores de esquerda, porque nós nunca tivemos 2 de esquerda. Sempre é 2 da RB Sonegação e 1 da esquerda. E graças ao Paim, que ficou muito tempo lá, porque senão, não sei não. Mas é sempre 2 da RB Sonegação, e aí é agro, essa coisa aí que luta contra a nossa economia, agro, a pseudo-indústria e os rentistas, né, que eles defendem os rentistas. Então, em 2026, para deputado, nós temos que ter muita gente de esquerda. E eu tô falando para ti, que é mínimo, que é pobre, que ainda acredita nesses aí. Se nós não mudar isso aí, eles não vão ter um deputado lá nos Estados Unidos lutando contra a nossa economia. Eles vão ter muitos. E os caras não entendem que traição. Se fosse o contrário, se ele fosse um deputado americano fazendo o que faz aqui no Brasil, qualquer outro lugar do mundo, nossa, eles iam lá dentro desse país caçar ele. Mas pode escrever o que eu estou dizendo. Porque eles defendem o que é deles. Não é que nem nós aqui, que os FHC da vida que destruíram a nossa economia, doou Vale, doou as termo, doou tudo para estrangeiros. É um absurdo. Mas esse vídeo já está muito longo e eu passei o recado. Abraço.